Pergunta e formule a pergunta. A Dilma Rousseff. Dilma, muita gente, milhões de pessoas estão nos vendo hoje em busca de conhecer as propostas e as ideias dos diferentes candidatos, inclusive as diferenças. Eu queria, neste momento, aliás, em função até da primeira pergunta feita pelo Bechar, perguntar quais são as suas ideias e propostas concretas no caso da saúde, no caso da segurança e no caso da mesma educação que você começou aqui a expor. Eu vou completar, então, na área da educação, aliás, na área da saúde que eu tinha começado. Muito obrigada pela pergunta. Eu acredito que nós temos de completar o Sistema Único de Saúde. Para isso, as unidades de pronto atendimento 24 horas, elas são essenciais, porque a população precisa de ter aonde ir para se tratar, no caso de uma urgência, uma emergência, um problema de saúde no mais grave. Aí as UPAs 24 horas eu irei expandir, irei criar 500 UPAs. Ao mesmo tempo, eu acredito na importância fundamental de ampliar cada vez mais o Brasil Sorridente, que é levar pelo SUS o tratamento dentário. Também ampliar e universalizar o SAMU, que é esse atendimento que transporta crianças. Uma questão fundamental é a questão do tratamento da mulher e da criança desde o nascimento, aliás, antes do nascimento até 1 ano de vida. Daí nós estamos falando de uma rede cegonha que integraria o atendimento à criança ao atendimento da mãe. No caso da segurança pública, nós iremos apostar nisso que está dando muito certo, que são as unidades de polícia pacificadora já implantadas no Rio de Janeiro e responsável por transformar territórios em guerra em territórios da paz, usando 2 mecanismos, a autoridade de um lado e também os investimentos em infraestrutura, habitação e na mobilização comunitária. Na área da educação, eu terei grande ênfase na área da educação profissional. Aliás, nós aumentamos enormemente as escolas técnicas. De 140 que recebemos, já chegamos a criar mais 214. Candidata. 1 minuto para a réplica, candidato José Serra. Eu creio, viu, Dilma, que é uma questão que é fundamental e que não tem sido enfrentada no Brasil, no plano nacional e mesmo na maioria dos estados por falta de recursos, que é a questão da consulta e do exame. Em São Paulo, nós criamos uma nova unidade chamada Ambulatório Médico de Especialidade. Hoje já deve ter umas 30, até o final do governo vai estar funcionando umas 40. São 15 mil exames por mês, em média, 15 mil consultas e cerca de 40 mil exames. É a capacidade que cada um desses ambulatórios tem. Nós fizemos e vamos fazer no Brasil, cerca de 150. Eu quero também retomar os mutirões da saúde, porque os mutirões têm feito falta no Brasil. Há déficit de cirurgias em muitas áreas, inclusive com níveis menores que o de 2002, em várias áreas críticas. E, por último, dar sequência a todo aquele trabalho em torno do programa Mãe Paulistana, que é parecido com este que vocês estão apresentando agora com Mãe Cegonha, que na verdade já é feito em São Paulo e Curitiba. Candidata Dilma Rousseff tem 1 minuto para a tréplica. Olha, eu considero que essa questão do tratamento especializado é muito importante para as pessoas, porque todo mundo procura, muitas vezes, não só o atendimento de urgência e emergência, não só a atenção básica, mas quer também um exame, o atendimento com especialista. Eu tenho uma proposta que é a constituição de policlínicas especializadas que teria essa função de numa população maior, oferecer esse atendimento específico. Nessa área, eu particularmente tenho muito interesse em criar centros de prevenção do câncer e construí-los e interiorizá-los pelo Brasil, porque isso é muito importante. Eu não sou contra mutirões, agora não acredito que o mutirão seja uma política estruturante. A gente deve fazer mutirão diante das urgências, mas não transformá-lo numa política efetiva e geral.
Muito bem, dando sequência agora ao debate, ainda pela ordem estabelecida em sorteio, quem pergunta é a candidata Marina Silva. Por favor. Minha pergunta vai para o governador José Serra. Eu pude observar que nós temos aqui, até agora, com raras exceções, em pontos muito pequenos, uma relativa convergência em relação a prioridades, educação, saúde e segurança. Eu pergunto a você, Serra, durante esses 8 anos em que você foi situação e nos 8 anos de oposição, qual foi a aprendizagem que ficou desses 16 anos de experiência como oposição e situação? Perdão, como? Qual a experiência que você tirou desses últimos 16 anos, tendo ficado 8 anos como oposição e 8 anos como situação? Olha, a experiência que eu tive e que eu tenho tido ao longo de toda a minha vida, Marina, que começou na política quando eu era líder estudantil, presidente da UNE, e vem até hoje, já faz muito tempo, o Plínio me conheceu naquela época, eu tinha saído da adolescência. Nós, na verdade, ao longo desses anos todos, fizemos muitas conquistas no Brasil que não foram parte apenas de um governo. Foi uma sucessão de coisas. A Constituinte, que praticamente criou as bases para uma democracia de massas no Brasil, que criou o SUS, né, que foi muito importante, o Plano Real, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a consolidação da ajuda, das transferências às famílias mais carentes, através do Bolsa Família, que foi precedido por outras bolsas criadas ainda no governo Fernando Henrique. Muitas coisas. O Brasil veio avançando passo após passo. E eu vejo assim, inclusive em relação ao futuro. Nós vamos continuar construindo em cima disso. Eu, particularmente como oposição, nunca joguei no quanto pior, melhor. Eu sempre jogo pelo Brasil. Nunca fiz oposição sectária, sempre procurei dar ideias, propor, mesmo no caso de governantes da oposição. Sempre procurei apresentar propostas e encontrar solução para os problemas. No governo ou no ministério, quando eu era da situação, ou no governo de São Paulo ou na prefeitura, sempre me comportei dessa maneira. Como? Trabalhando para todos os brasileiros. Nunca trabalhei para um partido, nunca trabalhei para um setor econômico determinado, sempre trabalhei para todos, tratando inclusive a oposição como adversária e não como inimiga, olhando o Brasil como um todo, olhando o Brasil como algo que precisa ser construído por todos, porque ninguém no nosso país é dono da verdade. 1 minuto para a réplica. Eu fiz essa pergunta propositadamente, porque nos últimos 16 anos nós tivemos a oportunidade, e eu até bem pouco tempo era do Partido dos Trabalhadores, de ver 2 grandes partidos que têm uma responsabilidade muito grande no nosso país, mas que infelizmente não foram capazes ainda de fazer aquilo que eu tenho proposto nesse processo eleitoral, um realinhamento histórico, de em nome daquilo que é melhor para o Brasil, ser capaz de esquecer as divergências que muitas vezes são da oposição pela oposição, para lutar pelo Brasil que nós queremos. Eu pude verificar, né, que no caso da CPMF, por exemplo, os 2 partidos, um teve a oportunidade de, quando na situação, ser contra, e o outro, que era a favor, ser contra. É por isso que eu tenho feito uma proposta de que, a partir dessa aprendizagem, a gente possa trabalhar juntos pelo Brasil que nós queremos. Agora o candidato Serra tem 1 minuto. Você lembra, Marina, você era senadora, eu era senador e ministro da Saúde, e toquei para frente uma emenda constitucional fixando recursos mínimos para a saúde, a PEC 29, lembra? Você e o seu colega do Acre, o Tião Viana, que é médico, que me ajudou muito no encaminhamento dessa emenda. A emenda não era de minha autoria, mas nós refizemos, tornamos viável e demos a briga para que ela fosse aprovada. Foi o que salvou a saúde, no piso, no mínimo, para que os recursos não fossem de novo, como sempre foram historicamente, arrochados. Mas ficou faltando uma lei, um projeto de lei que o governo devia ter mandado para o Congresso até 2004, regulamentando e inclusive aumentando os recursos do setor. Mas eu quero lembrar que no caso dessa emenda, todos os partidos aprovaram.
né? Todos os partidos. Aliás, eu aprovei 7 projetos na saúde com o apoio de todos. Eu estou muito na sua linha. Nós temos que somar e fazer um bom alinhamento no Brasil. Agora é a vez do candidato Plínio Arruda Sampaio formular sua pergunta para quem vai responder à sua escolha. Bom, vocês notaram que tem muita convergência aqui. Hoje vocês vão ver a divergência. A minha pergunta vai para a candidata doutora Dilma. Dona Dilma, a senhora apoia o plebiscito que a CNBB está fazendo para botar um limite de 1.000 hectares em toda a propriedade agrícola, de tal maneira que toda a propriedade possa ser desapropriada? Redução da jornada de trabalho sem redução do salário. E terceiro, anistia aos desmatadores. Qual é a sua posição sobre esses 3 pontos? Eu peço à candidata Dilma, notem, não é para seguir aqui um rigor espartano no horário, mas é muito importante que os candidatos observem quando fica vermelho o monitor, para a gente manter a dinâmica do debate, ok? Candidata Dilma, sua resposta, por favor. Candidato Plínio, eu vou começar por essa questão do desmatamento. Eu não concordo com nenhuma medida que flexibilize a possibilidade de desmatamento, seja na Amazônia, seja em qualquer bioma do país. No que se refere à questão da redução da jornada de trabalho, eu acho que é necessário, no Brasil, o respeito aos movimentos sociais. Não é papel do governo substituir o movimento social e determinar qual é a jornada de trabalho que esse ou aquele setor deve ter. É verdade que no Brasil, alguns setores mais avançados da indústria brasileira, principalmente aqueles mais oligopolizados, eles têm condição de ter uma jornada de trabalho menor. Agora, como o Brasil é composto por milhões e milhões de situações diferentes, por milhares de empresas diferenciadas, essas empresas também podem ser pequenas e médias, e aí a discussão tem de ser bastante específica. Eu acho que é sempre prudente que o movimento social e a sociedade evolua, e o governo, nesse aspecto, não deve correr na frente dos movimentos sociais. No que se refere aos limites de propriedade, eu acredito que definir um limite único do Oiapoque ao Chuí não é prudente. Eu sou a favor de processos de reforma e reassentamento agrário com qualidade, baseado na agricultura familiar, onde a propriedade tenha acesso ao crédito, assistência técnica, em que as pessoas possam viver do seu trabalho. Acho que o programa de aquisição de alimentos e de destinar 30% da merenda escolar para ser comprada na agricultura familiar é muito importante.